Sião é a nossa bela e grandiosa cidade, também eterna morada daqueles que servem a luz. Olá, sejam bem-vindos ao canal Brit Olan, comunidade monoteísta. É sempre bom estar com vocês, justamente para examinar as Escrituras e tirar conclusões para a nossa vida. Não há nenhum interesse nosso de que você mude de perspectiva, mude de religião, deixe a sua igreja. Não é isso que nós estamos fazendo. Nós queremos ser uma voz que possa trazer tranquilidade, paz e harmonia àqueles que desejam. Vamos, portanto, nesse instante, fazer a oração que o Eterno ensinou ao povo de Israel. Shema Israel. Você já aprendeu? Faça sempre isso. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevo, Malkuto Leolam Vaed. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno em um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bem, hoje nós iremos conversar sobre um assunto, sobre um tema muito interessante. O tema é o terror, as lágrimas de Agar. É interessante quando nós falamos sobre este assunto, porque nós precisamos evocar algumas coisas interessantes. Algumas pessoas acham que o ser humano precisa ter acesso à divindade para lhe pedir coisas. Para lhe pedir um carro, para lhe pedir uma casa boa, para lhe pedir que passe num concurso público, que tenha acesso a um grau de educação elevado, que ganhe dinheiro com a sua profissão. Essa é a perspectiva humana. E não pode-se dizer que isso se constitui uma violência à espiritualidade, de maneira alguma. No entanto, nós temos que observar que o controle das coisas estão sempre nas mãos do Eterno. Pode ser que a gente tente até resolver, mas quando a gente descobre que nós, como seres humanos, somos limitados, de imediato nós procuramos auxílio cósmico. Precisamos da ajuda do Eterno para que Ele possa nos orientar. Pois bem, a história que nós hoje vamos focalizar, todos nós já tivemos acesso. Mas algumas vezes essa história passa ao largo das nossas convicções, do nosso viver egoísta. E a gente descobre que muitas vezes aquilo que a gente promoveu, que não foi legal, tem uma ressonância no futuro. Não tem quem possa evitar isso. Mesmo que a gente acredite que o pecado do ser humano pode ser perdoado, mas você responde diante da lei de causa e efeito. Se você tentar dar um soco na parede, diz a ciência que você receberá um soco de volta, no sentido contrário e com a mesma intensidade. Então os nossos atos podem, não estou dizendo que são responsáveis, mas os nossos atos podem possibilitar que a gente passe por determinadas experiências por causa do nosso comportamento. Algumas vezes nós vemos cenas de violência
que são ocasionadas e originadas, muitas vezes, pelas próprias vítimas. Por quê? Porque desafiaram determinados limites. Pessoas que saem com um carro em alta velocidade, capazes de criar um pânico e a tragédia para as pessoas e para consigo próprio. Isso faz parte do contexto da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. A história que nós queremos focalizar é justamente a história de Avino Abraão, do pai Abraão, daquela personagem que estava diante do Criador com uma responsabilidade futura de ser o pai de muitas nações. No entanto, havia uma dificuldade a ser vencida. Qual seria? Seria o exercício da procriação. E Abraão e Sará já estavam há algum tempo casados e não tinham filhos. Como poderia ser uma nação que encheria a terra, cujos descendentes seriam muitos? Não havia essa perspectiva. E havia por parte de Sara uma angústia muito grande no seu interior. Ela precisava que isso se realizasse. E naturalmente a cultura de então descobriu que Sara não estava para dar luz a Abraão, luz a um filho a Abraão. E começou então o ser humano querendo interferir na história. E essa interferência possibilitou, dentro da cultura vigente, que alguém pudesse, sendo uma servidora de Sara, poderia gerar um filho para sua ama, para sua patroa. Apesar das resistências recíprocas a esta concepção, Agar foi escolhida para ter um filho de Abraão, para que pudesse ajudar na profecia. E aqui está a grande dificuldade. Algumas vezes nós queremos ajudar Deus, dar um empurrãozinho. Mas na história, o Eterno tem o controle de tudo. Ocorreu, portanto, que desta concepção e dessa vivência com Abraão e Agar, apareceu seu filho. Apareceu Ismael, que surgia ali no tempo e no espaço. E o que ocorre? Ocorre algumas dificuldades. Por quê? Porque Ismael crescia e, naturalmente, havia algumas dificuldades. Até que chega o tempo em que a presença de Isaac se faz presente. E o que é que acontece? Acontece que a inconveniência da presença de Agar não poderia mais ali existir. E era preciso que aquela dificuldade, que foi uma solução inicial, fosse rechaçada. E as Escrituras nos dizem que Abraão expulsou do acampamento Agar. E ela saiu com Ismael. E quando chegou debaixo de uma árvore, recebeu todas as informações de como devia proceder, inclusive a alimentação. Mas Agar descobriu que não podia, que não sobreviveria. Foi ali, portanto, que o Eterno, vendo a angústia de Ismael, se condoeu e abençoou Sara, dizendo que ela seria a mãe de 12 príncipes. Esses príncipes são os príncipes árabes.
Então vejam que a angústia do futuro de Jacó, de Israel, tem um significado inicial da família de Abraão. Uma dificuldade que gerou, até o presente atual, uma dificuldade com referência à convivência pacífica de povos. Árabes e israelitas, todos no mesmo tronco. Mas as lágrimas de Agar ainda clamam. E é preciso que haja, por parte destas nações, eminentemente semitas, uma compreensão melhor de mundo. Uma mutualidade de perdão precisa ser exercida para que as correntes do ódio, da violência e da inconveniência possam ser quebradas e que todos eles possam celebrar o futuro dos filhos de Abraão. Bem, se vocês gostaram dessas rápidas considerações, faça sempre contato com Brito Elan, Comunidade Monotista. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Shalom Aleichem, que seja luz.